Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né, gente? Mais um videozinho com a graça de Deus. Nós vamos iniciar a semana 2 do PET 3, né? E a matéria de vocês nessa semana na verdade, os tratados de 1810, tá? Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês nossa segunda semana, tá? Pra gente ver aí os tratados de 1810. Vocês podem ver que a gente está estudando Brasil, né, gente? Mudou um pouquinho, né? A gente que estava estudando não filosofia, filosofia também, né? A gente estava estudando Iluminismo, Revolução Francesa. Agora a gente veio para História do Brasil, tá? Então, qual que é o tema da aula dessa semana? São os tratados de 1810. Então, gente, eu vou dar só uma iniciada bem básica, né? Porque o tema em si, os tratados de 1810 são poucos, né? É pequeno. Então, o que a gente tem no Brasil no final do 18, né? O Brasil aí do final do 17, início do 18, né? Que o Brasil se torna independente em 1822, né? Então, bom, a palavra independência em si, ela já carrega uma série de significados, né? Então, vamos fazer alguns questionamentos em cima do processo de independência do Brasil. Quantos e quais são os significados da palavra independência para um país? Independência política, independência econômica, independência social, enfim. A palavra independência em si carrega uma série de significados, né? A gente pode falar independência econômica e política como coisas diferentes? Sim, né? Embora não pudessem ser dissociadas, mas sim são coisas diferentes. O fato do Brasil, por exemplo, ter adquirido a sua independência política, entre muitas aspas, em 1822, não significa, quiçá, que hoje, em pleno século XXI, o Brasil seja independente economicamente. Então, olha, quando o Brasil conquistou sua soberania política em 1822, conquistou também sua independência econômica? Não conquistou. Será que hoje podemos nos considerar verdadeiramente independentes? É o que eu falei com vocês. Não, né? Aqui nós temos uma imagem, né, que está no Museu Imperial, retratando a cena da independência, né? Então, olha, Proclamação da Independência, que chama o quadro. Então, vamos refletir um pouquinho. Será que foi realmente isso que aconteceu? Será que Dom Pedro estava cercado de pessoas que estavam adorando ele, né? Tendo ele como ídolo? Ele estava aí num garanhão, num cavalo, todo paramentado, né? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Ou será que a independência foi um movimento das elites por algo específico, né? Então, o que aconteceu ao final? Bom, por aí nós vamos tecer, qual o contexto do cenário de independência do Brasil? Então, a gente tem a América Latina em si, né, no geral, vivendo o chamado antigo sistema colonial, né? No Brasil, esse sistema colonial, essa época onde o Brasil era uma colônia, foi marcada por movimentos como a Confidência Mineira e a Conjuração Baiana, ou Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, né? E a chegada da corte em 1808. Então, nós temos um sistema colonial que apresenta uma série de rusgas, né, uma série de nuances em si, onde vigora o pacto colonial. Nós temos nesse sistema alguns questionamentos que já estão sendo feitos a ele, lembrando que Conjuração Mineira e Conjuração Baiana são movimentos diferentes. A gente tem um movimento muito mais elitizado em Minas do que na Bahia, né? Mas o fato é que essa situação que vigorava à época com o Pacto Colonial já estava sendo aí questionada, né? E todos esses acontecimentos que têm esse contexto como pano de fundo, eles encontram um fim em 1822, digamos assim. Eles culminam em 1822. O que a gente tem no Brasil à época? A gente tem um Brasil, Portugal, na verdade, que está vivendo uma situação muito incômoda, né? Napoleão Bonaparte queria conquistar a França,
Mas Napoleão queria conquistar a França, gente. Oh, meu Deus. Napoleão Bonaparte queria conquistar a Inglaterra, não conseguindo, pensou em vencê-la através de um bloqueio econômico, que ele chamou de bloqueio continental. E ele ameaçou os países que não partilhassem do seu bloqueio continental de invadi-los e conquistá-los. Dom João, rei de Portugal à época, ele não podia se dar ao luxo nem de lutar com o inimigo como Napoleão Bonaparte, nem tampouco de perder o seu principal parceiro comercial, que era a Inglaterra. Então, o que ele fez? Ele pegou a corte e fugiu para o Brasil, né? A corte veio aí, em torno de 25 mil pessoas vieram para o Brasil, o que mudou completamente a rotina do Rio de Janeiro, por exemplo, né? A gente tem aí Carlota Joaquina, por exemplo, que era esposa de Dom João, ela não queria vir para a corte, com a corte para o Brasil. Nós tivemos uma epidemia de piolhos que fez com que as damas da corte cortassem os cabelos. Enfim, o fato é que em 1808 a corte desembarca no Brasil, né? E aí, uma série de situações aconteceu, igual eu falei com vocês. A rotina do Rio de Janeiro foi alterada, né? A corte desembarcou na Bahia, seguiu viagem para o Rio, né? Ali a gente tem toda uma estrutura que foi alterada, e inclusive essa vinda da família real para o Brasil modificou, contribuiu no sentido de que o Brasil se urbanizasse de forma acelerada. Tá? O Brasil, na época, ele estava restrito, tinha sua economia restrita pelo Pacto Colonial, né? Ou seja, só poderia comercializar com a metrópole, enfim, vender para a metrópole suas matérias-primas e comprar produtos industrializados da metrópole, tá? O fato é que quando a corte passa a residir no Brasil, Dom João tem que abrir os portos para que o comércio fosse feito com outras nações. Antes o comércio era restrito a Portugal, mas agora Portugal estava no Brasil, a corte portuguesa estava no Brasil. O Brasil, pouco tempo depois, também vai ser levado à categoria de Reino Unido, né, gente? Então, ou seja, a vinda da corte para o Brasil, por um lado, proporcionou uma série de mudanças, né? Como as pessoas foram desalojadas das suas casas, né? E afixadas na portas as iniciais PR, né? Que significa príncipe regente. Eu coloquei ali que para vocês verem, ela passou essas iniciais, passou a ter vários outros significados. Propriedade roubada, propriedade real, põe-se na rua, porque essas propriedades simplesmente eram requisitadas, né, para a corte, mas não dava às pessoas uma outra casa, um outro local. Por isso que eu digo que a vinda da família real para o Brasil acelerou desenfreadamente o processo de urbanização no Brasil, né? Porque essas pessoas foram se realocar em outros lugares, tá? O Brasil, então, vai ser elevado à categoria de Reino Unido, né? Serão assinados os chamados Tratados de Aliança e Amizade e Comércio e Navegação, ambos com a Inglaterra. Então, o que na verdade, esses tratados diziam? E aí é que a gente chega na questão do nosso PET hoje, né? Esses tratados concediam prioridade aos produtos ingleses e uma taxa de importação 15%. Ou seja, enquanto os outros países pagavam 24%, Portugal 16%, os produtos ingleses pagavam 15%. Esses 15% ainda vão ser reduzidos posteriormente. Na prática, o que isso significa? Significa que os produtos ingleses pagavam muito mais barato para entrar no país, consequentemente poderiam ser vendidos muito mais baratos do que os outros países, porque o preço pago em impostos para que os produtos dos outros países entrassem aqui tinha que ser revertido no preço do produto final, o que tornava esse produto mais caro em comparação aos produtos portugueses e ingleses, sobretudo, tá? Além disso, foi construído um jardim botânico, a imprensa régia foi criada nessa época, o Banco do Brasil, algumas faculdades de artes, ou seja, a vida no Brasil ela foi alterada drasticamente com a vinda da corte, né? Igual eu coloquei aqui, ó, a instalação da Junta de Comércio, a instalação da Casa de Suplicação, que na verdade é o Supremo Tribunal Federal, né, hoje,
E em 1815, o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido, ou seja, a corte vem em 1808, pouco tempo depois, em 1810, são assinados tratados de aliança, amizade, comércio e navegação com a Inglaterra, e em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, tá? Então, olha o que eu falei com vocês, algumas medidas de incentivo à cultura, né? Fundação da Escola de Ciências, a criação de cursos no Rio de Janeiro, do Museu Nacional, da Biblioteca Real, do Jardim Botânico, da imprensa régia. Ou seja, foi um outro mundo quando a corte veio para cá, né? Lembrando, gente, que a sociedade brasileira à época continuava sendo sustentada, a economia brasileira permaneceu sustentada pelo tráfico de escravos, pela mão de obra escrava, né, que vinha aí traficada nos navios tumbeiros, tá? Então, olha, em 1816, Dona Maria morre e Dom João VI, ele é aclamado como rei, tá? Então, vamos lá. A gente tem os processos de Revolução Pernambucana, que a gente não vai entrar aqui hoje, tá? Isso aqui a gente vai ver numa próxima aula, porque o assunto do nosso vídeo era somente os tratados de comércio e navegação. Então, a gente falou do contexto até a assinatura dos tratados de comércio e navegação em 1810. Beleza? Então, até mais para vocês. Beijo!